Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Pois é, o Salmo 3, né? O livro dos Salmos, né? O autor, né? São vários autores, né? Davi, Asaf, Esdra, são vários autores, né? Você entendeu? E tem muitos salmos que ninguém sabe quem foi os autores. São 150 poemas espirituais, né? Que fala da grandeza de Deus, dos atributos de Deus, o que Deus é, o que Deus faz, o que Deus fez, você entendeu? É, é um livro muito bom, fala também sobre o sofrimento de Cristo, a ressurreição de Cristo. Alguns salmos falam e são poemas espirituais, são cânticos também que a gente pode fazer até hinos, né? Igual tem muitos cantores gospel se perdendo aí com hinos malditos, hinos para homens, hinos que para egos, para homem que não aponta Cristo. Eles podiam ler o livro dos Salmos para aprender o que é um apontamento a Deus, o que é um apontamento a Cristo, o que é um apontamento, o que é um hino cristocêntrico, o que é um hino para Jesus. Eles podiam ler mais salmos que eles iam aprender, com certeza. O Salmo 3 é o Salmo de Davi, quando Davi fugia do seu filho Absalão. O Absalão, ele se levantou contra o Senhor. Ele se levantou contra as regras, contra os princípios bíblicos que foi dado ao povo de Israel, que o pai dele era o rei de Israel, e ele se levantou contra os princípios bíblicos, né? Entendeu? E Davi fugia de Absalão. O Salmo diz, o Salmo 3, né? Ele foi feito, o Salmo 3, ele foi feito no ano de 1023 antes de Cristo. Ele foi feito no ano de 1023 antes de Cristo. Ninguém sabe quem foi o autor do Salmo 3. O Salmo diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim, muitos que dizem de mim: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me respondeu do seu santo monte. E eu me deito e durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó Deus. Fere o queixo de todos os meus inimigos, que quebram os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. A tua bênção. Glorificado seja o nome de Jesus. Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. Os adversários eles são os ímpios, né? São os ímpios que têm se levantado contra ele, né? São os motejos, inimigos espirituais. O filho dele se levantou contra o rei Davi e ele se deu mal, né? Você entendeu? A justiça de Deus foi feita, entendeu? E nisso Davi clamou ao Senhor. Ele estava em apuro, estava em tristeza, estava em depressão, mas ele mesmo assim ele confiava no Senhor. Para você ver que seu próprio filho, né, queria tomar o reinado dele, mas ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Ele clamou a Deus. Olha o que fala aqui aqui, ó. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me respondeu no seu santo monte. Lugares sagrados. O monte é lugar sagrado. O monte é lugar sagrado. Ali ele fez a oração e ali ele clamou a Deus. O monte significa lugar sagrado naquele tempo. O monte de Sião. Ele clamou a Deus. Ele fez a oração no monte e Deus ouviu a oração dele. Você entendeu? Aqui fala no 5, eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Muito forte, né? Providência do Senhor. Ele está falando apoio à providência do Senhor, que estava correndo, estava fugindo Davi, e ele confiou na providência do Senhor. No 2 fala apoio à providência. O que ele fala, elemento ele respondeu, porque o Senhor me sustenta. Não terei medo dos 10 milhares, né? A intrepidez do justo, a intrepidez, a ousadia, a confiança de Davi no Senhor. E ele fala aqui do sono, é o sono físico que ele está falando, sono físico, não é o sono espiritual que Davi está falando. Ó, com minha voz clamou ao Senhor, ele me respondeu o santo monte, né? E me deito e durmo e acordo. Ele
está falando do sono físico. Entenda, não é o sono. Davi está falando, não é o sono espiritual, é o sono físico. E aqui, não terei medo de 10 milhares das pessoas. Isso aqui é a intrepidez do justo, é a confiança de Davi no Senhor, que nós temos que ter confiança no Senhor, verdadeiramente no Senhor. E aqui ele fala, não terei medo de 10 milhares de pessoas, porque ele tem intrepidez. A intrepidez do justo é essa. Do justo significa aquele que confia no Senhor, aquele que ama as coisas do Senhor verdadeiramente, né? Que se puseram contra mim ao meu redor, né? Segurança em Deus, segurança em Deus. Você lê, eu vou te dar uma referência de segurança em Deus. Você lê lá em Salmo 20, versículo 7. Você entendeu? E também esse versículo 6, ele fala também sobre os ímpios, né? Você lê lá Salmo 27, 3. Você vai ver uma referência fortíssima. Você lê lá. E no 7, levanta, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus. Fere no queixo a todos os meus inimigos. Quebra os dentes aos ímpios. O que Deus está falando aqui? Que Deus, e Davi está falando que Deus é Deus de batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. Por isso que ele colocou Deus acima de todas as coisas, né? E ele está falando aqui também do juízo de Deus, do juízo do Senhor contra os ímpios, né? E no final do versículo, no 8, a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, e seja a tua bênção. Está falando sobre salvação, bênção e salvação, e vem do Senhor. É tipo um agradecimento, a confiança de Davi no Senhor. E o que nós devemos ser, o que nesse dia, é confiar no Senhor. Confiar. Os inimigos vêm contra a gente, como Davi foi contra Davi, nesse Salmo 3. E a gente se levantar, sem ter intrepidez de justo, falar, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, porque eu clamo o Senhor, porque não terei medo de 10 mil e cair ao meu lado, e 1000 à tua direita, porque o Senhor é comigo. Essa é a confiança do justo, essa é a confiança do homem de Deus. Essa é a palavra, meu irmão. É a palavra, né, no Salmo 3, muito forte. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos pegar o exemplo da Bíblia aqui, da palavra do Senhor, a confiança de Davi no Senhor. Ele fugia do seu filho Absalão, né, que teve uma trágica derrota, né, uma trágica um trágico caminho para as pessoas que desobedecem os princípios bíblicos, né? Você vê, já tira por Absalão. Pessoas que desobedecem os princípios bíblicos, pessoas que desobedecem a palavra do Senhor, só dá nisso, Absalão morreu horrivelmente. Pessoas também que a gente pode pegar, pessoas que gostam do LGBT, que é a favor do homossexualismo, pessoas que é a favor da maconha, pessoas que é a favor do aborto, pessoas que é a favor da macumba, do espiritismo, do candomblé, as pessoas que é a favor do coach, as pessoas que é a favor da casa de encurso, as pessoas que é a favor da teologia da prosperidade, vai dar nisso. O caminho dele vai ser destruição, igual o de Absalão. É porque aí você fala assim, mas por que tu fala assim dessas religiões? Não é que eu estou falando não, que elas é uma afronta contra a palavra do Senhor. Elas negam a Jesus Cristo de Nazaré, mas as pessoas que estão lá estão cegas e não reconhecem que Jesus é o Senhor. Elas estão cegas porque eles falam de Jesus, fala de Cristo, mas é uma mentira que parece verdade, mas fala negando a própria palavra. Por isso que Absalão foi no caminho satânico, no caminho contra os princípios bíblicos, foi no caminho contra a palavra e se deu mal. A devastação de Salomão foi feia. Foi rapidamente, ele morreu. Foi um tapa. Ele foi falso, ele foi mentiroso, ele falava mentiras que parecem verdade, como hoje essas seitas de demônio que se levantam contra o evangelho, né? Aqui no Salmo 3 está falando qual é o caminho para elas. É inferno mesmo, não tem jeito. Então vamos fazer igual Davi, clamar ao Senhor. Foi difícil para Davi quando ele fugiu dos filhos dele, não foi fácil, você entendeu? Mas ele conseguiu a vitória, porque ele confiou. O Salmo 3, ele fala da confiança de Davi, né? O Senhor foi muito forte. Que vocês possam pegar de exemplo, que vocês possam pegar no dia a dia de vocês, e que vocês possam amar o Senhor, que vocês possam buscar o Senhor cada vez mais verdadeiramente, né? E que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam estar focados na palavra,
focado em Jesus, mesmo nos momentos difíceis, igual o Davi passou aqui, e vocês também possam estar nos momentos difíceis de vocês, numa perca de um filho, num diagnóstico ruim, numa fase triste que está passando, né? Não chama-se fase, vida, é o pecado, o mundo caiu em pecado, você entendeu? Não existe fase, frutos, consequências de pecado, o acontecimento pelo pecado, é muita coisa, por isso que a gente sofre, todos nós sofremos. E que nós possamos estar firmes no Senhor, porque quando a gente está firme no Senhor, a gente consegue ter a vitória. Quando a gente foca Cristo, quando a gente foca verdadeiramente o Senhor, a gente consegue a vitória. Mas quando a gente começa a andar em outros caminhos que não seja o Senhor, a gente perde o rumo, a gente perde o caminho. E a gente pode ter certeza que a vitória não virá. Mas se você foca a Deus, igual Davi focou, o Deus Altíssimo, clamou o Senhor no monte de Sião, orou, pediu força, teve intrepidez de justo, né? Não teve medo, não é verdade? Ele teve a vitória. Que possamos viver essa vitória hoje, que possamos colocar no nosso coração que Deus é a nossa solução, que Deus é a nossa vitória. E que Deus te abençoe, meu irmão, e fique na paz do Senhor Jesus.